Olá humanos, tudo bem? Hoje nós continuaremos o nosso trabalho pensando no texto nota 1000 da redação do Enem, em busca, na labuta pela nota 1000 no Enem. Vocês se lembram que no nosso último vídeo nós falamos sobre a introdução e a importância dos núcleos de tese? Que eles seriam analisados no desenvolvimento? Pois bem, na nossa videoaula de hoje nós falaremos exatamente sobre isso. Como transformar os meus núcleos de tese em parágrafos argumentativos com um repertório produtivo. Humanos, lá no último vídeo, e peço a você que não assistiu ao nosso vídeo anterior que assista, ele vai contribuir muito para a continuidade do nosso trabalho agora. Nós tínhamos feito uma introdução sobre o tema, os desafios enfrentados pelas comunidades indígenas brasileiras. E você deve se lembrar que nós terminamos o parágrafo de introdução dizendo o seguinte: entre esses desafios, destacam-se a ínfima representatividade cultural e o conflito em razão de suas terras. Ponto final. Nós tínhamos chamado isso, dentro do método humanamente de redação nota 1000, de núcleos de tese. Os núcleos de tese na introdução, eles darão origem aos meus parágrafos de desenvolvimento. Eles criam para mim uma obrigação. Qual seja, eu vou ter que pegar esses dois tópicos, esses dois núcleos e analisá-los, respectivamente no D1 e no D2, e na minha conclusão eu terei de apresentar proposta de intervenção. Ou uma proposta que resolva esses dois problemas, ou uma proposta para cada um desses problemas. Jair, estou com dúvidas sobre a proposta. Assista ao vídeo da professora Lara, falando sobre a construção da proposta de intervenção, ok? Está aqui no nosso canal, procure aí que você irá encontrá-lo. Mas voltando ao nosso raciocínio, eu gostaria de que vocês pegassem sempre esses dois núcleos de tese e os analisassem na mesma ordem. Se eu falei de cultura e de terra, eu vou trabalhar um parágrafo sobre cultura, outro parágrafo sobre terra. Jairo, por quê? Porque a ordem dos meus elementos contribui para a construção do meu projeto de texto, para a evidência do meu projeto de texto. Isso vai te dar ponto na competência 3. Então eu, Jairo, vou continuar o nosso texto agora, falando primeiro da questão cultural. Eu afirmei categoricamente na minha introdução que o índio possui no Brasil uma ínfima representatividade cultural, ou seja, ele tem uma representatividade cultural muito menor daquela que ele merece ou daquela que ele deveria ter. Tudo bem? Pois bem, para eu transformar isso em parágrafo argumentativo, eu precisarei também passar por 3 passos. Meu parágrafo argumentativo ele começará com um tópico frasal. Anote aí para mim, humano, a definição de tópico frasal. O tópico frasal é uma frase declarativa que tem uma dupla finalidade: retomar o núcleo de tese apresentado na introdução e afirmar o que eu quero comprovar no parágrafo. Por exemplo, vou começar meu D1, meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Primeiramente, vírgula, o índio, nos raros momentos em que foi destaque na cultura brasileira, não foi representado fielmente. Ponto final. Perceberam que nessa frase eu retomo o fator cultural lá da minha introdução e eu afirmei algo de forma muito categórica. Eu estou afirmando que o índio não foi representado culturalmente de forma fiel, da forma como deveria. Jairo, mas se você afirmou isso, você vai ter que comprovar. Aí surge a segunda parte do nosso parágrafo de desenvolvimento, a argumentação. Anote aí para mim, por favor, a definição de argumentação. A argumentação é a apresentação de um repertório sociocultural que comprove o tópico frasal. E é essa comprovação que ele faz do tópico frasal que o torna produtivo. O repertório produtivo, manos, diferente do repertório de uso superficial, é aquele usado com a finalidade de comprovar algo. O que é o repertório superficial? É a apresentação de um dado, de uma citação, de uma referência literária, cinematográfica, televisiva, filosófica, sociológica, antropológica, mas que não tem uma finalidade comprobatória. Eu só jogo. Simplesmente coloco o repertório no meu texto. Quando eu uso para comprovar algo que já foi dito, ele se torna produtivo. Vamos ver? Vou continuar meu texto agora. Isso se comprova por meio da obra romântica O Guarani. Ponto. Nela, Peri, o protagonista, é um indígena cristão, monogâmico, aculturado e cujo único grande feito heróico é lutar contra uma tribo de selvagens para proteger uma família de portugueses e Cecília, sua donzela amada. Ponto final.
Notem que ao citar a obra O Guarani, eu provo que o índio não foi representado fielmente. Você vai se lembrar, mano, que durante o romance indianista, né, durante a fase romântica do indianismo, o índio é colocado como herói nacional, mas ele não é valorizado por quem ele é. Ele é valorizado por quem ele deveria ser, dentro de uma visão eurocêntrica de mundo. Eu quero valorizar o índio e para isso eu dou a ele atributos europeus. É o que o Guarani faz. Assim Peri foi construído. Só que o meu parágrafo de desenvolvimento ele precisa de uma terceira parte, que você chamará de conclusão ou garantia. Anote aí para mim sua definição. Mano, estou suando igual a tampa de marmita aqui, viu? Te falar, sofrendo mais que barriga de cobra. Mas vamos seguir. Galera, a terceira parte do nosso parágrafo de desenvolvimento, humanos, assim, vou fazer outra pausa de novo, mas toda vez que eu vou falar desenvolvimento me vem introdução na cabeça. Não sei porquê, mas vamos seguir. A terceira parte do seu parágrafo de desenvolvimento é chamada de conclusão ou garantia, que nada mais é que uma análise que você fará do repertório. E essa análise contribui para a produtividade dele. Vamos terminar o parágrafo? Dessa forma, vírgula, percebe-se que quando o índio protagonizou a cultura brasileira, ele não foi valorizado pelo que efetivamente é, mas sim pelo que uma visão europeia, branca e civilizada de mundo esperava que ele fosse. Ponto final. Vamos unir os três? Primeiramente, o índio, quando foi destaque na cultura brasileira, não foi representado fielmente. Ponto final. Isso se comprova pela obra romântica O Guarani. Ponto. Nela, Peri, o protagonista, é um indígena, cristão, monogâmico, aculturado e cujo único grande feito heróico é lutar contra uma tribo de selvagens para salvar uma família de portugueses e Cecília, sua donzela amada. Ponto. Dessa forma, percebe-se que os brasileiros originais nunca foram valorizados pelo que efetivamente são, mas sim por uma visão eurocêntrica, branca e civilizada de mundo. Ponto final. Observem que a fusão entre esses três elementos dá produtividade ao repertório. Provavelmente na sua escola, quando você recebe uma redação corrigida e vem lá a observação parágrafo expositivo, é porque o seu parágrafo de desenvolvimento ele não possui essas três partes. Então, mano, o que é um parágrafo argumentativo eficiente? É um parágrafo em que eu afirmo algo, em que eu uso de um repertório para comprovar esse algo e eu tiro uma conclusão, eu faço uma análise desse repertório. Pegaram a ideia? Vamos fazer mais um? Se eu quisesse fazer o D2, terra, vamos lá? Além disso, vírgula, as disputas em torno dos territórios tradicionalmente ocupados pelas comunidades indígenas também se manifesta como um grave desafio. Ponto. Isso é percebido, por exemplo, na disputa de terras envolvendo a reserva Raposa do Sol, em Roraima, em que latifundiários, grileiros de terras e empresas mineiradoras invadiram o território, se estabeleceram e dizimaram centenas de índios. Ponto final. Portanto, fica evidente que interesses econômicos colocam os indígenas brasileiros como um obstáculo para o progresso. Ponto final. Eu tenho tópico frasal, eu tenho um repertório, Raposa do Sol, e eu tenho uma conclusão ou garantia. Sim, humanos, paremos por aqui antes que eu morra. Tudo bem? Se sobreviver ao calor dos trópicos de Goiás, voltamos na próxima aula. Um abraço. Que lindo. Vinheta. Roda a vinheta.